Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos trabalhar a Lei 4620 de 2005. Essa lei que estabeleceu o quadro único de pessoal aqui do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Conteúdo que está previsto, então, no edital do concurso, na parte de legislação especial. Essa é a menor das leis que nós temos para estudar. É uma lei bem pequena e bem simples, que trata dos cargos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Esta lei, diferentemente do regime jurídico dos servidores, não se aplica para todos os servidores do Estado, se aplica somente para servidores aqui do Poder Judiciário. Bom, e aí nós temos então no artigo 1º, simplesmente que foram criadas as carreiras com esta lei de analista judiciário e de técnico de atividade judiciária, que são regidas por esta lei. O quadro único de pessoal aqui do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele é composto por cargos de provimento efetivo, que é esse cargo que você vai conquistar passando no concurso público, e também por cargos em comissão. Os cargos efetivos são organizados em carreira. Você ingressa no início da carreira e pode, com o tempo, crescer, tendo promoções e progressões. E, claro, quando vai sendo promovido e progredindo, vai aumentar o teu pagamento. Bom, o artigo 3º traz o conceito de serventuário. E serventuário, para os fins desta lei, não é a mesma coisa que servidor público lá para o regime jurídico. São conceitos diferentes. O regime jurídico, quando fala em servidor, quando fala em funcionário público do Estado, está falando de todos que trabalham no Estado, que são regidos pelo Estatuto dos Servidores. Nesta norma, quando se fala em serventuários, o serventuário é só o concursado. Serventuário do Poder Judiciário é só aquele que ocupa um cargo efetivo aqui no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Esse cargo efetivo, que como a gente sabe, é criado por lei e remunerado pelos cofres públicos, pelo erário estadual. O regime disciplinar do serventuário do Poder Judiciário também se aplica, quer dizer, estende-se ao ocupante de cargo em comissão e aos servidores de outros órgãos que estão à disposição do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Professor, o parágrafo único está dizendo, então, que o cargo em comissão também é serventuário? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o regime disciplinar, as regras disciplinares aplicáveis para o serventuário, também se aplicam para o CC, que não é um serventuário, e também se aplicam para servidores de outros órgãos públicos que estão à disposição, que estão cedidos aqui para o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. São servidores de outros órgãos que não fizeram concurso aqui para o TJ do Rio de Janeiro. Fizeram concurso para outros órgãos e vieram cedidos, emprestados. Bom, sobre a carreira, nós temos no capítulo 2 que as carreiras de analista e técnico são cargos de provimento efetivo com esse nome, e a estrutura está no anexo 1 desta norma. As atribuições dos cargos, que é o que faz o ocupante do cargo, as atribuições dos cargos nas áreas de atividade serão descritas em regulamento, bem como a distribuição de vagas do quadro único de pessoal. Tudo isso num regulamento, numa outra norma, nós teremos essa explicação. Bom, as áreas de atividade estabelecidas podem ter grupos e especialidades. O artigo 5º prevê que a chefia de serventia judicial de primeira instância é uma função de confiança que é de livre indicação do magistrado titular. O magistrado titular da serventia na primeira instância, em primeiro grau, nas comarcas do Estado, ele escolhe quem ele quer que seja chefe da serventia judicial. Mas ele vai ter que escolher dentre os ocupantes de analista judiciário ou técnico de atividade judiciária. Então não é tão livre assim, porque ele tem que escolher um servidor concursado. Ele não pode pegar alguém de fora para ocupar essa função de chefia de serventia judicial. E claro, a pessoa tem que ser comprovadamente capacitada para a função e que não tenha desabonadoras em sua folha funcional. O servidor que se encontrar na direção de uma serventia de juízo e juizado especial é chamado chefe de serventia. E é vedada
é proibida a nomeação para os cargos que trata esta lei de pessoas que estejam respondendo ou tenham sofrido sanção por ato de improbidade administrativa. Não pode ser designado chefe de serventia um servidor que está respondendo um processo de improbidade ou já foi condenado por improbidade. Assim como não pode ocupar essa função quem se enquadre nas condições de inelegibilidade da Lei 135 de 2010, a famosa Lei do Ficha Limpa. Aqueles que não podem ocupar cargos públicos, que não podem concorrer a mandatos eletivos, também não podem ocupar a função de chefe de serventia. Aí nós temos na sequência as regras sobre o ingresso. E o ingresso, como a gente sabe, é por concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando. O ingresso é por concurso público e o concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. Ao entrar no concurso, ao passar no concurso e ser nomeado no cargo de técnico ou analista, você vai ingressar no primeiro padrão remuneratório da classe inicial da carreira, observados os limites legais de despesas com pessoal e escolaridade exigida, claro, para cada carreira, porque tem cargos que são de nível médio, tem cargo de nível superior, tem cargo que exige nível superior em direito, como a gente já vai analisar. Em caso de concurso regionalizado, se o concurso for por uma região do estado, não para o estado inteiro, geralmente eles fazem concurso para o estado inteiro, mas se fizessem concurso regionalizado, aí o candidato ele é classificado por região. E aí só pode ter remoção para outra região após 2 anos da nomeação. Como assim? Se o concurso classificar as vagas, não no estado todo, mas por regiões, e aí quando você se inscreve no concurso, você escolhe uma região para concorrer, quando você passar nesse concurso para uma região, você só pode sair daquela região após 2 anos da nomeação. Então, se o concurso vem por região no edital, você deve se inscrever para a região onde você quer trabalhar, porque senão você vai ter que ficar pelo menos 2 anos trabalhando nesse local para só depois poder ser removido. E não é tão simples assim conseguir a remoção depois, né? Então o ideal, claro, é se candidatar para a região que tem interesse quando o concurso é por região. Bom, o artigo 7º fala sobre requisitos de escolaridade. E eu já resumi ele nesse quadro para vocês. Olha só, o analista judiciário tem que ter nível superior completo, o técnico de atividade judiciária, nível médio completo ou curso técnico, e o oficial de justiça avaliador, esse é somente em direito. Aqui no analista nós temos diversas áreas, mas aqui o oficial de justiça avaliador, que também se chama analista judiciário na especialidade de cumprimento de mandatos, que é o oficial de justiça, esse tem que ter nível superior em direito. Então esses são os requisitos para ingresso que estão aqui previstos no artigo 7º desta norma. O artigo 8º fala sobre o desenvolvimento na carreira. O desenvolvimento na carreira, ele vai ocorrer entre padrões remuneratórios a cada 2 anos. A cada 2 anos o servidor pode crescer na carreira por promoção ou progressão funcional. Professor, qual é a diferença de promoção e progressão? Bom, eu posso te dizer o seguinte, nas duas hipóteses, o servidor está crescendo na carreira. Qual a diferença da progressão para a promoção? Na progressão, o servidor vai avançar de padrão, vai passar para o padrão seguinte dentro da mesma classe. Então nós temos uma classe com diversos padrões. Você vai ingressar no padrão inicial da classe. E aí você vai crescendo para o seguinte padrão. Quando você chegar no último padrão de uma classe, você pode passar para o primeiro padrão da classe seguinte. Quando você muda de um padrão para outro sem mudar de classe, isso é progressão. Quando você sai do último padrão de uma classe e vai para o primeiro da classe seguinte, aí se chama de promoção. Então, resumindo, progressão muda o padrão, promoção muda o padrão e a classe. Aqui não tem mudança de classe na progressão, na promoção tem mudança de classe. Então é assim que você vai crescer na carreira. Você vai entrar no padrão inicial de uma classe inicial, vai passar por todos os padrões dessa classe até ir para a outra classe. E aí entra no padrão inicial desta outra classe e assim por diante. Muito bem. Então na tua prova, se eles perguntarem, progressão muda o padrão, promoção muda a classe. Bom, nós temos que a promoção ou progressão deve atender
critérios e pré-requisitos que não estão nesta lei, estão em um regulamento, numa outra norma. O parágrafo 4º e o 5º foram revogados, portanto, não interessam para a nossa prova, e o parágrafo 6º prevê que não haverá promoção ou progressão durante o período que a despesa pessoal ultrapassar o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, caso aconteça do Poder Judiciário estar gastando mais do que pode, ou gastando muito, vai parar de ter promoções ou progressões até voltar ao normal. Bom, na sequência, nós temos uma regra para promoção e progressão em relação à quantidade de servidores efetivos aqui no Poder Judiciário. Eles estabeleceram isso por um motivo econômico, porque quanto mais servidores, mais caro ficam as progressões e as promoções, claro. Então, como é que eles estabeleceram o critério? Eles disseram o seguinte, olha, enquanto a quantidade total de servidores ativos, aposentado não influencia, enquanto o total de servidores ativos estiver maior que 12.900 e menor do que 13.150 servidores, a cada 3 anos vai ocorrer progressão ou promoção. Quando for maior de 13.150, a cada 4 anos. Se for menor que isso, seriam os 2 anos que a gente já tinha visto antes, certo? Então, conforme vai aumentando o número de servidores, vai demorar mais para ter progressões e promoções, pelo custo financeiro disso, por isso que estabeleceram esse critério. Bom, cargos em comissão e funções gratificadas. Uma informação muito importante. O cargo em comissão, que você já conhece da Constituição Federal. Você sabe que existem no serviço público cargos efetivos e cargos em comissão. O cargo efetivo é aquele que você vai conquistar passando no concurso público. E o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Aqui no Poder Judiciário também tem cargo efetivo e cargo em comissão. Mas aqui existe uma valorização dos serventuários ativos. Quem é um serventuário? A gente já viu hoje. Quem é que é um serventuário? Serventuário é aquele servidor efetivo, que ocupa um cargo efetivo aqui no Estado. Isso. 75% dos cargos em comissão aqui do Poder Judiciário, 75% estão reservados para quem é concursado. Então vejam só, a cada 4 servidores em comissão, 3 são concursados e 1 pode ser de fora. Eles estabeleceram isso para valorizar o serventuário, o servidor concursado. Pessoal, essa norma é muito importante, porque não é todo órgão que tem essa norma. Tem muitos órgãos que não têm essa norma. E aqui tem. E é uma verdadeira valorização do concursado. Bom, no entanto, tem uma exceção. Não entra nessa reserva os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador. Como a gente sabe, na sede do tribunal tem desembargadores. Ali na sede do tribunal, o cargo em comissão de assessor direto do desembargador não entra nessa cota, podendo ser qualquer pessoa, certo? Só esses que estão fora. Nos demais, 75%, quer dizer, 3 a cada 4, estão reservados para quem é concursado para os serventuários. O artigo 10 prevê que o exercício da função gratificada, esse é privativo de serventuário ativo. A FG, só quem é concursado pode ocupar. Bom, quando ela exigir uma habilitação específica, que não tem aqui no quadro único, por exemplo, uma formação profissional que ainda não tem nenhum servidor dessa área aqui no Poder Judiciário, aí é possível que um servidor efetivo de outro órgão do Estado do Rio de Janeiro venha trabalhar aqui e receba a FG. Nesse caso, se permite. O número de FGs, nesse caso, não pode ser superior a 30% do total de FGs. Então, as FGs, todas são para concursados. E, no máximo, 30% delas podem ser ocupadas por servidores de outros órgãos do Estado, concursados também, em áreas que não tenha profissionais aqui no Judiciário do Rio de Janeiro. E o número, então, limitado a 30%. Os servidores que ocupam cargo efetivo, eles podem optar pela não incidência dos valores percebidos pelo exercício do cargo em comissão ou função gratificada na base de cálculo do sistema de previdência. E aí, professor, o que isso quer dizer? Não entendi nada. É muito simples. É o seguinte, imagina que você ganha
R$ 4.000 por mês do seu cargo efetivo do concurso e mais R$ 3.000 de uma função gratificada. Você pode contribuir para a Previdência sobre tudo, seria sobre os R$ 7.000. E se você contribuir sobre os R$ 7.000, todo mês vai ter um percentual descontado sobre R$ 7.000. E lá no final das contas, você vai conseguir se aposentar com esse valor na média. Agora, se você não quer, você pode contribuir previdenciariamente só sobre os R$ 4.000 do cargo efetivo. E esses outros 3 da função gratificada, você não vai contribuir. Você vai ganhar mais por mês. Porém, no entanto, contudo, esses 3.000 sobre os quais você não contribuiu, não vão entrar no cálculo da sua aposentadoria. Porque é assim que funciona. Para fins de cálculo da aposentadoria, vai se fazer uma média das remunerações sobre as quais incidiram a contribuição. Então você pode escolher. Então você está ganhando 4.000 por mês do cargo e 3 da FG. Você escolhe ou contribui só sobre os 4 e somente esses 4 vão entrar para a sua aposentadoria, ou contribui sobre tudo e tudo vai entrar para a aposentadoria. Essa é a regra que nós temos no parágrafo 3º. O artigo 11 prevê que os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas, bem como funções comissionadas, estão no anexo 6 desta lei. Tem os anexos aí no fim da norma. Bom, importante aqui destacar que o parágrafo 2º prevê que a remuneração dos cargos de provimento em comissão, os CCs, de diretor-geral e chefe de gabinete, cujos símbolos são DG e CG, né, DG de diretor-geral, CG de chefe de gabinete, quando forem ocupados por servidor efetivo, vai corresponder a 75% do valor que está lá no anexo 7. A remuneração dos cargos não pode ultrapassar o que ganha um desembargador do Tribunal de Justiça. Fica tranquilo, não se preocupa, desembargador do Tribunal de Justiça ganha muito dinheiro. É um teto muito alto mesmo. É que para os servidores federais, o teto é o que ganha um ministro do STF. Para os servidores estaduais, o teto é o que ganha um desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O nosso próximo assunto no plano de carreira é a remuneração. E aqui nós temos umas gratificações que podem ser dadas aqui para os servidores. Bom, as classes e os padrões estão estabelecidos no anexo 1. E aí nós temos A, B e C como classes. Você vai ingressar na classe A, dentro da classe A tem os padrões. Depois você vai para a classe B e depois para a classe C, certo? Essa é a lógica. Bom, e aí o artigo 13 traz as gratificações. Gratificação de atividade judiciária é uma gratificação de 100% sobre o vencimento do cargo, observada a dedicação exclusiva para que o servidor cumpra uma carga horária mínima de 8 horas diárias e 40 semanais de trabalho. E também existe o adicional de padrão judiciário, APJ, correspondente a 100% do vencimento do cargo. Sobre o vencimento e demais parcelas remuneratórias, incide o adicional de tempo de serviço, que o servidor faz jus a cada 3 anos de efetivo exercício. No primeiro triênio, quando fecha 3 anos, vai ter um adicional de 10%. Depois, os adicionais são de 5% a cada 3 anos, até o limite de 60% do vencimento. O artigo 15 prevê que o analista judiciário na especialidade execução de mandatos é o oficial de justiça, é aquele que tem que ser formado em direito para ingressar. Esse vai receber uma gratificação de locomoção enquanto estiver exercendo a sua função de oficial de justiça. É um valor para ajudar, já que ele vai ter despesas com a locomoção. Vai ser um percentual de 30% sobre a remuneração. Bom, nós temos ainda no parágrafo 2º que os analistas judiciários dessa área de execução de mandatos, oficiais de justiça, não vão deixar de receber essa gratificação de 30% quando estiverem afastados até 30 dias. Quando ele está doente, está com problema de saúde, por até 30 dias, não tem problema nenhum. Assim como quando for licença médica e gestante. Licença médica, licença gestante e pequenos afastamentos de até 30 dias, não vai ter nenhum desconto. O servidor vai continuar recebendo esses 30%. Bom, nós temos ainda o dia 1º de setembro como dia da revisão geral anual. Que revisão geral anual? É que a Constituição Federal prevê
no artigo 37, inciso 10, que os servidores públicos devem ter todo ano uma revisão anual para repor o índice da inflação, e ela é realizada aqui para os servidores do Poder Judiciário no dia 1º de setembro. Bom, tem disposições finais e transitórias, essas não costumam aparecer em prova, não tem nada muito relevante aqui, porque quando essa lei foi implementada, essas disposições trouxeram regras para quem já era servidor, para quem era ocupante de cargos antes lá no Poder Judiciário. Bom, o artigo 20 ainda prevê que a jornada normal de trabalho foi fixada em regulamento, e ela vai respeitar o limite de 8 horas diárias ou 40 semanais, não pode ser maior que isso, e o regulamento pode estabelecer uma jornada reduzida. Na jornada reduzida, você trabalha menos e ganha menos. Claro, é possível uma jornada reduzida para, no mínimo, 20 horas semanais, com redução proporcional da remuneração, conforme o caso. Bom, dentro da jornada normal de trabalho, deve ter um intervalo para descanso, naturalmente. E aí, basicamente isso. As outras regras aqui são só mesmo de implementação desta lei. Eu coloquei no nosso material os anexos, e aqui nos anexos a gente consegue enxergar, então, a carreira. Lembra que na progressão você muda de padrão e na promoção muda de padrão e de classe? É o seguinte, você vai ingressar no padrão 1 da classe A. Você vai progredir para o padrão 2, progredir para o 3, progredir para o 4. Quando você progredir do 4 para o 5, não é progressão, é promoção. Por quê? Porque quando você sai do 4 para o 5, você sai do último padrão da classe A e vai para o primeiro da classe B. Por isso que se chama de progressão ou promoção. A progressão muda o número sem mudar a letra. Na promoção, muda o número e a letra. É isso. É isso que nós temos, então, em todos os cargos. Aqui tem do analista judiciário, depois tem do técnico de atividade judiciária, e, claro, a cada padrão vai aumentar a remuneração, claro. E aí eles trazem aqui, então, o enquadramento dos cargos antigos para a nova carreira, como que isso vai funcionar, mas aqui também nada que eu imagino que vai aparecer em prova, muito menos anexo com os cargos em comissão, apenas coloquei para vocês conhecerem. Bom, pessoal, com isso concluímos o estudo da lei que trata do plano de carreira dos servidores aqui do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Espero que tenham entendido bem o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Lembrando que é importante que vocês nos sigam também nas redes sociais. Nosso Instagram, @PGFconcursos e @GustavoFregapane, 2 Instagrams. Também tem a fanpage no Facebook, fanpage Professor Gustavo Fregapane, e o nosso canal no YouTube, o canal Gustavo Fregapane. Prazer estar aqui com vocês. Sigam firme no estudo que todo esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a próxima.